uma vez para adorar nosso Deus, né? Entregar o nosso melhor para Ele, que é o nosso tempo. Assim mesmo como você está. Abra sua Bíblia em Tiago, na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Tiago, capítulo 4, versículo 8. A gente vai ler apenas a primeira parte desse versículo. Muito simples. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Guardem isso. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Deus querido, louvado seja o Teu nome, Senhor. O Teu povo veio aqui para ouvir a Tua voz, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para os nossos corações. Então prepara, Senhor, prepara nosso coração, nossa mente, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que traga, Senhor, mudanças significativas em nossas vidas, que nossos olhos sejam abertos, que possamos enxergar cada vez mais, meu Deus, e entender a Tua boa vontade, que é perfeita e agradável. Pode se assentar, amados. Relacionamento. Relacionamento, amados, é o tema central da palavra de Deus. Quando a gente vê desde o início, a gente vê Deus preparando o mundo, que logo no início era algo sem forma e vazio, e aí Deus vai criando aquilo que seria um sustentáculo para a vida, e aí, para coroar sua criação, Ele cria o homem. E aí, depois também, aquela que iria ser a sua ajudadora, que iria lhe corresponder, que era a mulher. Mas desde o início, Deus criou um mundo, preparou para sustentar a vida humana. Mas por que Ele fez isso? Ele queria de nós um relacionamento. Nós vemos lá no início, né, que no triste relato da queda de Adão e Eva, que Deus se encontrava com eles todos os dias, naquele momento que as traduções mais clássicas chamam de viração do dia, o entardecer. Então, sempre o Senhor saía de onde Ele estava e ia encontrar com o homem ali. E percebam que a comprovação de que Ele queria sim um relacionamento é que Ele podia simplesmente não ter concedido a nós o livre-arbítrio, apenas ter nos criado para adorá-lo como autômatos, como se não tivesse vontade própria. Mas Ele sempre quis isso de nós, um relacionamento. Isso fica muito claro em tudo que acontece logo depois da criação do homem. Ou seja, o propósito primário da existência do homem é se relacionar com Deus. E Ele é tão generoso conosco, que Ele não queria nos ter, desculpa o termo que eu vou utilizar, como um animalzinho de estimação, que apenas o servisse quando Ele quisesse. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele nos criou com um livre-arbítrio. E tanto que Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Porque se o homem estivesse só, o seu relacionamento seria apenas com Deus. E não haveria nenhum outro relacionamento. Na sua infinita misericórdia, o Senhor criou a mulher. E Ele podia, enquanto eu meditava nessa palavra, eu pensei, Deus, Ele podia dizer assim, eu já criei o homem, né? Ficou tão bom, ficou tão perfeito, como próprias palavras dele, né? Ele podia criar um outro igual, né? Vamos criar uma cópia que já sei fazer, já fiz do mesmo jeito. Aí Ele fez diferente. Ele criou a mulher com características que completam, que entre o homem e a mulher, suas características se completam. Interessante isso, que Ele mostra que o relacionamento, o quanto ele é importante, o quanto ele é central na vida eterna que nós estamos vivendo, né? Aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, não vão viver a vida eterna depois que deixar essa terra. Nós estamos vivendo agora, apenas vamos mudar de plano, mas já estamos vivendo. Quem crê nisso? Quem crê na salvação do Senhor Jesus? Então, nós estamos vivendo a vida eterna. E temos a vida eterna para nos relacionar.
E Deus, Ele trata conosco através dos nossos relacionamentos. Percebam que em toda a história, todo o relato que nós vemos na Bíblia, nós vemos que Deus, Ele usa os relacionamentos para ensinar, para tratar, para cuidar do seu povo, para que o povo se desenvolva. É por isso que eu sempre digo que é tão maravilhoso nós termos uma igreja para congregar. Como isso é bom, gente. Nós somos um povo reunido, um povo com características totalmente heterogêneas, diversas uns dos outros, pessoas totalmente diferentes, de classes sociais diferentes, de etnias, de lugares diferentes, que se reúnem com um único propósito. E aí são pessoas que pensam muitas vezes diferentes em muitos aspectos, mas que têm um propósito em comum, e por isso nós nos suportamos, como a palavra nos exorta a fazer. Nós nos suportamos, e nesse suportar, nós vamos nos amoldando uns aos outros, nós vamos nos desenvolvendo. Isso é maravilhoso, gente. Não tem como medir o valor disso. É algo imensurável. E temos que ser gratos a Deus por isso também. Jesus, Ele não veio ao mundo como muitos pensam, para curar pessoas, para que as pessoas conhecessem, tivessem respeito, temor a Deus, ou tão somente como separadamente, olhando isoladamente, como aquele que trouxe a salvação para nós. O que Jesus, Ele veio fazer foi restaurar o relacionamento do homem com Deus. Lá no início, antes da queda, do relato da queda, nós víamos Adão tratando com Deus face a face. Eles passeavam junto pelo jardim, enquanto o homem dizia: olha, isso aqui vai ser um elefante, isso aqui vai ser um leão. A palavra diz que eles estavam juntos ali. E com a queda, o homem perdeu isso. Precisamos agora, depois, hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas no tempo da lei, nós vimos um período em que havia um sacerdote, sempre haveria um intermediário dessa conversa, desse relacionamento com Deus. Sempre havia alguém entre Deus e essa pessoa. São poucos os relatos em que nós vemos que alguém falava com Deus face a face. Nós vimos Moisés, que é tão... Vamos pegar só nele mesmo, para a gente não falar de outros. Moisés falava com Deus face a face, e ele era o intermediário do povo com Deus. Jesus, ele veio e com uma palavra diz, que no momento em que ele deu o último suspiro, que ele disse: está consumado, a palavra diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso significa o quê, amados? Havia um lugar dentro do templo, chamado Santo dos Santos. Esse local, ele era cercado por um véu. Quando a gente fala em véu, a gente imagina logo noiva, aquele véuzinho fininho, que você pega assim com o dedo e rasga. A palavra diz que esse véu ele era tão espesso, que 2 juntas de bois não conseguiriam rasgar. Amarra-se assim uma junta de boi de um lado e outra do outro, não conseguiriam rasgar esse véu. E a palavra diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Não foi nem de baixo para cima, foi de cima para baixo, ou seja, do céu para a terra. E o que aconteceu, que foi simbolizado com esse rasgar desse véu. Ali foi simbolizado que aquele espaço chamado Santo dos Santos, que era onde o sumo sacerdote se encontrava com Deus uma vez no ano, ele agora estava aberto. Ele agora, toda a área que antes não era o Santo dos Santos, agora passou a ser. Ou seja, onde nós estivermos, será o Santo dos Santos. Então, nós tivemos agora restaurado o nosso relacionamento com Deus. Nós temos a oportunidade de falar com Deus face a face, sem intermediários. E Jesus, eu digo mais isso, é importante. Jesus, quando ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os seus discípulos ainda, antes de subir e ficar à direita do Pai. E ele disse para os seus discípulos que ele estava indo, mas era necessário que ele fosse, porque se ele não fosse, não viria o Consolador,
Quem é esse Consolador? O Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus maravilhoso, que atuava de forma muito pontual, como a gente vê nos relatos da Bíblia, ele agora passa a não só estar entre nós, palavras de Jesus isso, ele não só vai estar entre nós, ele vai estar em nós, e o Senhor Jesus, ele é chamado Emanuel, né? É um dos nomes do qual ele é chamado, que significa Deus conosco. E a palavra diz, o próprio Jesus disse que ele estaria à direita do Pai, mas que estaria aqui o Espírito Santo substituindo, vamos dizer assim, tomando o lugar dele naquele momento. Nesse momento, amados, nesse momento que nós vivemos, chamado agora, o Espírito Santo de Deus, ele é Emanuel, é Deus presente em nossas vidas. Você somos templo e morada do Espírito Santo. Veja só, em que condições que nós estamos, gente. Adão, lá atrás, ele encontrava com Deus uma vez no dia, pelo menos uma vez, a Bíblia não fala de outros momentos, né? Mas uma vez no dia, ele encontrava com Deus. Você pode encontrar com Deus a qualquer momento. Eu posso encontrar com Deus a qualquer momento e onde estiver, porque Ele está em nós, e Ele é vivo e se move em nós. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno. Deus presente. Agora nós temos a oportunidade, entenda, oportunidade de nos relacionar e termos intimidade com Deus. Isso era impensável, amados, no tempo da lei. As pessoas não tinham a oportunidade de ter uma intimidade com Deus. Nós temos. Mas a oportunidade você pode ou agarrá-la ou pode deixar passar. O relacionamento com Deus, eu costumo dizer isso, o relacionamento é a essência da adoração. Quando a gente pensa em adorar, né, adoração a Deus, a gente passa assim, agora eu vou adorar a Deus. Aí muitos confundem a palavra adorar com o ato de louvar, com outros com o ato de clamar. Tudo isso faz parte da adoração. Mas eu tenho vou dizer assim, um conceito que eu mesmo criei, assim, eu nunca vi outro lugar alguém colocar, mas não estou dizendo que seja original não, mas foi que eu pensei, que eu entendo dessa forma. Adorar a Deus é você se relacionar com Ele, entendendo quem é Ele e quem é você nessa relação. Se você entende qual é a posição, quem é Ele, mas pastor, mas isso é óbvio, a gente sabe quem é, mas será que nós sabemos de fato? Será que nós reconhecemos de fato? Isso me faz lembrar daquela parábola que o Senhor Jesus contou sobre o publicano e o fariseu, que eles estavam no templo adorando a Deus, e o fariseu dizia assim, de pé diante de Deus, contrito, dizia: Senhor, obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse pecador, eu dou o dízimo disso, daquilo. Esse irmão sabe, ele saiu relatando isso e aquilo. O publicano estava no chão, não conseguia nem sequer levantar a cabeça, chorando, se acabando de chorar, como diz aqui no Nordeste, se acabando de chorar, e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Aí eu acho interessante isso, amados, quando nós observamos esse relato dessa parábola. Aquele fariseu, ele estava com aparência de santidade, de devoção a Deus. Ele estava dizendo: Senhor, obrigado. Estava atribuindo a Deus o fato de ele não ser como aquele pecador, agradecendo a Deus. E aí parece algo realmente bonito, né? Dizer assim, poxa, não é nem ele. Mas aí tirando a sua responsabilidade, colocando a responsabilidade em Deus, né? Também tem isso. Se ele não fosse, ou seja, aquele homem era daquele jeito, então foi por causa de Deus, né? Fazendo uma analogia, seria isso. Mas nesse que eu quero focar, aquele homem estava prostrado, ele sequer conseguia olhar para Deus, e ele dizia: Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. Esse homem, claramente, ele entendia o papel, quem era ele e quem era Deus naquela relação.
E aí, quando eu digo isso, a gente trazendo para a nossa vida, se você entende qual é a sua posição e a posição de Deus nessa relação, e você busca essa relação com Deus, você vai estar adorando. Por quê? Você vai louvar, você vai exaltar o nome dEle. Isso vai ser natural para você, porque você sabe quem você é e sabe quem é Ele, e você está se relacionando com Ele. Você vai conseguir clamar a Deus, seja pela sua própria vida, pelas suas necessidades, ou por alguém, intercedendo por alguém. Por quê? Porque você vai reconhecer quem é Deus, porque Deus é todo poderoso, e Ele tem misericórdia, e Ele nos ama, Ele quer nos abençoar. Então isso vai ser natural para você também. Você vai conseguir expressar a sua gratidão de forma genuína para Ele, porque você reconhece quem é Ele e quem é você nessa relação. Isso vai ser algo natural. E também aqueles que decidiram entregar o seu tempo para atuar de alguma forma, seja no diaconato, seja fazendo algum trabalho social em nome do reino, ou seja, aqueles que praticam um ato de serviço também estão adorando a Deus, porque eles entendem, você terá entendido qual é a sua posição e qual é a posição de Deus nessa relação. Isso vai se tornar natural. Outra forma também de adoração é o óbvio, que é obedecer à vontade dEle. Aqueles que o obedecem à vontade de Deus estão o adorando, porque reconhecem quem é Ele e quem é você nessa relação. Tudo isso que eu falei são expressões, são adoração. Todos esses exemplos que eu coloquei. Mas isso tudo, né, cada coisa dessa isoladamente, por si só, não é a totalidade da adoração. Não substitui o mais importante de tudo isso, que é o interesse genuíno pela pessoa de Deus. Imagine um relacionamento onde, vou usar uma ilustração, tá, gente? Para vocês, para ficar mais claro, expressar aquilo que está na minha mente, aquilo que eu refleti, aquilo que Deus colocou no meu coração. Imagine só, alguém que você admira, que é uma referência em determinada área de atuação. Se você é um empresário, pense no empresário o mais famoso, o mais forte na área de atuação que você atua. Eu vou usar um exemplo para mim, como pastor. Tem alguém que eu admiro demais e acompanhei o trabalho dele, não está conosco mais, é Billy Graham. Acho que alguns já ouviram falar dele. Ele é um pregador que ele já não está mais conosco, muito famoso, conselheiro de presidentes, vários presidentes dos Estados Unidos chamavam para se aconselhar com ele, e alguém que quando ele falava, as multidões paravam para ouvir, e ele sempre exaltava o reino de Deus. Alguém que é uma referência quando se fala de pregação da palavra. E vamos usando essa pessoa como ilustração. Digamos que esse amado pregador, Billy Graham, ele fosse vivo hoje, e por acaso, um motivo qualquer, ele quisesse ser meu amigo. Ele me conheceu e ele quer realmente ter uma intimidade, uma amizade comigo. Quisesse ter aquele tipo de amizade que onde você se encontra todos os dias, quando você não se encontra, você telefona. Imagine assim, vamos soltar a imaginação. Esse homem, muito ocupado, ele tão importante, ele se interessou por mim e quer ser meu amigo. Agora você imagine, eu, falando dele como referência, tudo isso que eu citei agora, se eu tivesse a oportunidade de estar diante desse homem, eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de saber, dicas que eu gostaria de pedir para ele, tem um monte de coisas que eu posso pensar e imaginar aqui na minha mente. Se você estiver pensando em alguma outra pessoa aí, você também vai ter aquela ideia, é um empresário, eu queria saber dicas de negócio. Mas eu pensando nesse pregador famoso, eu ia pensar em um monte de coisas que eu gostaria, né? Eu ia pensar na gratidão que eu teria, porque ele é um homem muito ocupado e ele estava dedicando o tempo dele a mim. Tudo isso seriam motivos, coisas que eu gostaria de colocar. Agora você imagine só,
se eu estou diante desse homem, que quer ter um relacionamento comigo, quer ser meu amigo, e eu chego e digo: ô Billy Graham, eu queria saber isso, isso e isso, como é que foi, como é que você fez, o que você faria, qual conselho você pode me dar? E aí eu ia estar recebendo tudo aquilo. Mas pense nesse outro homem do lado de lá. Ele dizer: poxa, eu quero ser amigo desse cara, e ao invés dele se interessar por mim, ele só quer saber de sugar alguma coisa que eu tenho para dar para ele, sabe? Ele ia olhar para mim e dizer: que relacionamento é esse? Em que ele só quer tirar, sugar, subtrair o que eu tenho para dar para ele, não se interessa por mim, não quer saber como eu estou, como é que saber como eu penso, o que é que eu estou sentindo. Não sei se ficou claro onde eu estou querendo chegar, mas vamos pensar agora em nós com o nosso Deus. O Deus Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas, Ele quer ser seu amigo. Ele quer ser, e quando eu falo você, fala a mim também, Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ter um relacionamento íntimo conosco. Agora você imagina só, vou usar também a ilustração que Deus é Espírito, naturalmente não vai acontecer isso. Eu vou encontrar com Deus, sento aqui numa mesa, eu aqui de um lado, e Deus do outro lado da mesa. Ao invés de e aí vocês vão se identificar com isso, muitas vezes ao invés de eu querer saber o que Deus pensa, o que Deus sente, claro, de forma figurada, porque Deus é Espírito, como eu falei, muitas vezes a gente pega aqui assim, nós colocamos diante do nosso Deus: Senhor, obrigado. Isso aqui é gratidão. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu a vida, porque o Senhor me deu saúde, porque o Senhor me deu meus filhos, porque o Senhor... Então nós colocamos um monte de coisa. Aí depois a gente vem, isso aqui são as nossas petições. Senhor, eu queria te pedir pela vida da minha mãe, eu queria te pedir pela salvação de meus filhos, eu queria pedir isso, aquilo outro. Pastor, então você está me dizendo que é errado fazer isso? Claro que não, claro que não. Como eu disse, são expressões, isso faz parte da adoração, então é importante nós sermos gratos. É importante nós pedirmos, porque é uma prova de fé. A palavra nos diz: peça, né? Mas peça com fé. Então pedir, você está dizendo que você acredita que Ele pode te dar. Então isso é necessário pedir também. Agora, eu vou colocando coisas entre mim e Deus. E aí depois que termina esse momento aqui assim, eu digo: tá bom, Deus, até logo, viu? Viro as costas e saio. E Deus fica lá, de forma figurada, claro, né? Esperando. Sim, eu quero um relacionamento com esse meu filho, e ele está aqui apenas preocupado em coisas, apenas falando de coisas. E cadê? O que ele quer de relacionamento comigo? Fazendo essa analogia, como eu falei, do Billy Graham, usando um ser humano. Pense como sentiria o nosso Deus. Ele quer de nós um relacionamento. Ele nos quer, e Ele nos chama de filhos amados. E aí nós substituímos outras coisas pelo relacionamento. Atos de serviço, como eu disse. Você pode fazer a sua vida, tornar a sua vida um ato de serviço. Trabalhar o dia inteiro pelo reino, em prol das coisas de Deus. Isso não vai substituir o relacionamento, o interesse pessoal, pela pessoa, né? O interesse pela pessoa de Deus, que Ele é uma pessoa. Eu peço pelas pessoas, pelo meu vizinho, eu evangelizo, eu levo a palavra para outras pessoas, eu quero expandir o reino de Deus. Isso é maravilhoso, isso é ótimo, isso é perfeito, isso alegra o coração de Deus, mas não substitui o relacionamento, o interesse pela pessoa de Deus. Então, amados, entendendo isso, o relacionamento, ele é o tema central da palavra de Deus, que é a expressão de Deus para conosco. O que Ele espera de nós é isso. Então, amados, como eu disse, o que eu estou falando não é que isso é errado e que devemos mudar a nossa atitude com relação a isso. É que nós devemos ter tudo isso que eu disse, é fazer tudo isso, sermos gratos, expressar essa gratidão a Deus. Nós devemos pedir, nós devemos fazer tudo isso, atos de serviço para Ele, mas entendendo que nada substitui
o interesse pessoal pela pessoa de Deus, um interesse genuíno pela pessoa de Deus. Porque assim, o que Deus quer de nós, Ele não quer um relacionamento meramente formal. Quem tem um relacionamento formal com Deus é fariseu. Os fariseus tinham um relacionamento formal, eles obedeciam tudo que estava escrito, tintim por tintim. Cobravam das pessoas que fizessem, mesmo assim, claro, é um outro tempo, nós vemos o tempo da graça, eles tiveram a oportunidade de passar para o outro lado, mas eles permaneceram no tempo da lei, eles não quiseram passar para o lado de cá e poder se relacionar com Deus diretamente. Então, o relacionamento dele é meramente formal, mas trazendo para os nossos dias, para nós que estamos vivendo o tempo da graça, muitos de nós, amados, estão vivendo um relacionamento meramente formal. Meramente formal. Aquele momento, a pessoa vem para os cultos da quarta-feira, a pessoa vem para o culto do domingo, às vezes para mais de um culto, a pessoa às vezes tem um trabalho, exerce alguma coisa dentro do ministério da igreja, e para por aí. E aí não vai adiante, fica apenas nessa superfície. Amados, quando nós fazemos isso, quando nós vivemos isso, nós saímos da condição de filhos de Deus e nos tornamos meros empregados. Empregado, ele cumpre um contrato, somente. Você contrata uma pessoa, né? Lá vai dizer que ela vai trabalhar tantas horas, ela vai ter direito a tais benefícios, ela vai ter direito a tanto de salário. Pronto, a relação é só aquilo ali. Não precisa ter intimidade nisso aí. É apenas um contrato formal. Muitos de nós estão vivendo isso. Um contrato formal com Deus. Olha, Deus, eu vou cumprir minhas obrigações, que é ir para os cultos, servir na igreja em alguma coisa, ter um momento ali de 10 minutos de oração antes de dormir. Essa é a minha parte. O Senhor vai me abençoar, então, que é o outro, a contrapartida, por isso que eu estou fazendo. Muitos de nós têm feito isso, amados. E uma coisa uma pergunta que surge quando nós falamos sobre isso então qual seria, como nós deveríamos fazer para ter um relacionamento com Deus? O que significa, de fato, ter um relacionamento com Deus? Amados, quando falando de um relacionamento entre seres humanos, nós podemos ter uma ilustração de como seria esse relacionamento. Quando você conhece uma pessoa, uma relação de amizade, você conheceu uma pessoa no trabalho, e aí vocês se identificaram, aí vocês começam a dialogar, diálogo do trabalho, inicialmente só diálogo profissional, daqui a pouco vocês começam a tratar sobre a família, sobre alguns problemas que estejam passando, daqui a pouco vocês estão dividindo uma mesa de um restaurante, daqui a pouco vocês estão um visitando a casa do outro, e à medida que isso vai acontecendo, vai se estreitando, vai se aprofundando a intimidade desse relacionamento. E quando essa intimidade ela vai nascendo naturalmente, você vai percebendo e vai tendo a dimensão, vai tendo uma forma, de uma forma mais específica, como pensa aquela pessoa, qual é o modo dela pensar, qual é o que a alegra, o que a entristece. Tudo são coisas que você vai juntando para que você conheça aquela pessoa. E isso é mútuo, Isso vai acontecendo de uma forma natural. À medida que você vai caminhando com aquela pessoa, que vocês vão conversando, você vai entendendo. Vai chegar um ponto, vamos falar de um relacionamento que é o mais íntimo de todos eles, que é um relacionamento de casal. Chega ao ponto que um olhar já comunica tudo. Os que são casados aqui sabem disso. E quanto mais tempo se passa, mais essa intimidade ela se aprofunda, ou pelo menos é assim que deve ser. Então apenas um olhar ela já comunica tudo. A pessoa vai fazer tal coisa, o marido vai fazer tal coisa, a esposa faz olhar para ele, não diz nada e aquilo já comunica tudo.
Por quê? Porque ali há uma intimidade, ali as pessoas se conhecem, se interessaram um pela vida do outro, ao ponto de não precisar nem sequer abrir a boca para se comunicar. Isso se torna natural. Da mesma forma é com o nosso Deus. E aí nós temos, como foi falado agora há pouco, o Espírito Santo é Deus conosco. O Senhor Jesus, ele está lá à direita do Pai, ele vai voltar. Deus, ele é onipresente e onisciente, mas o Espírito Santo, ele habita em nós e é Deus. É o nosso canal direto com o Pai. Então, quando nós tomamos consciência disso, muitas coisas mudam. Quando nós temos consciência de que Deus está conosco e dentro de nós, nós podemos conversar com Ele, nós podemos ouvi-lo. Também temos a palavra de Deus, que é o próprio Deus falando para nós. Aqui nós temos o que alegra o nosso Deus, nós sabemos o que entristece o nosso Deus, aquilo que Ele espera de nós. Tudo isso está escrito aqui. E para conhecermos, precisamos ler, reler e reler novamente, várias e várias vezes. Cada vez que você ler a palavra de Deus, ela fala contigo de uma forma diferente. Amados, eu sei que nós temos hoje uma vida muito corrida. É bem difícil para nós parar e ter um tempo para fazer coisas mínimas. Às vezes é um tempo para alguma coisa de lazer, um hobby da gente. Então está cada vez mais difícil. Mas hoje nós temos em contrapartida, vamos dizer assim, se antes as pessoas não tinham a vida corrida como tem hoje, elas também não tinham a facilidade que nós temos. Amados, eu moro em Itapuranga, lá no área das residências, os irmãos já sabem disso. E eu acho que dos que congregam conosco aqui, eu acho que nós moramos mais distante. Se tiver alguém ali para empatar, mas acho que mais não. E quando eu estou indo para o meu trabalho, eu coloco lá no Bluetooth do meu carro, eu coloco a Bíblia em áudio, e eu vou ouvindo a palavra de Deus até o meu trabalho. Eu consigo ouvir ali até chegar no meu trabalho, amados, em torno de 10 a 12 capítulos da Bíblia. De repente isso pode ser uma dica para você, Você está preso no trânsito, às vezes se chateando com quem está do lado, às vezes com as barbeiragens que a gente vê no trânsito aí. Você poderia estar ouvindo a palavra. Facilita, São recursos que nós temos. Antes, para se ler a Bíblia, era com um rolo de papiro gigantesco, Um capítulo já era um rolo enorme. Hoje nós temos no celular várias versões da Bíblia, Bíblia de estudo. Então, entre um momento e o outro, você consegue uma coisa ou outra do dia, você consegue ler a palavra. Isso tem que ser um hábito. E uma dica também que eu dou, e não é uma dica qualquer. A gente vê na palavra que Deus se encontrava com Adão na viração do dia, ou seja, tinha a hora certa. Adão sabia a hora que Deus ia chegar, que ele costumava chegar no mesmo horário. Isso é uma dica para nós também. Para adquirirmos um hábito, você não pode ler a Bíblia quando sobra tempo. Você não pode refletir, meditar na palavra quando você não tem mais nada para fazer. Deus, ele não merece isso, não é isso que ele merece de nós. Aquilo que sobra, aquilo de que quando não tem mais nada para fazer, diz, vou fazer o quê? Eu vou ler a Bíblia. Não é isso que exalta o nome do nosso Deus. É o mesmo que vale para os nossos dízimos, São primícias, é isso mesmo. Foi assim que Abel fez, Ele pegou lá, separou o melhor novilho que ele deixou, criou já com aquele objetivo de adorar a Deus. Não é assim com os nossos dízimos? Temos que tirar o primeiro. Se você não faz isso, faça. Primeira parte que você faz, tem um simbolismo nisso. Eu recebi meu salário. Antes de eu preparar aquela conta que já está atrasada ali, que venceu tem 3 dias, eu separo o meu dízimo. Isso tem um simbolismo muito forte nisso. Você está entregando a Deus o seu melhor. E
Também, como estamos falando de adoração, a mesma coisa é quando nós buscamos nos relacionar com Deus. Não pode ser o tempo que sobra, até porque, amados, o inimigo das nossas almas, ele sabe colocar coisas para atrapalhar a nossa vida. Se você disser assim, hoje, a hora que sobrar um tempinho, eu vou parar e vou meditar na palavra, vou ficar quietinho no meu canto e vou meditar na palavra, vou falar com Deus. Amados, vai acontecer coisas, coisas que você nem imagina. É um chamado no trabalho, é alguém que liga com algum problema, é um filho que de repente se mete em alguma situação em que precisa da sua ajuda. Enfim, diversas coisas podem acontecer. Mas peguem essa dica, separem um tempo para você estar com Deus, sabe? Coloque aquilo como sendo um hábito na sua vida. Um exemplo, todas 16 horas eu vou parar e vou ler a palavra e vou meditar. Vou ter um tempo X que eu vou separar para isso, que é entre uma atribuição e outra, eu vou fazer isso. E seja fiel nisso. Esse é um primeiro passo. Quando você faz isso, não como de forma, vamos dizer assim, religiosa, né, para seguir um roteiro, mas não, só para você mandar um recado para sua mente. Isso aqui é um hábito que eu tenho, sabe? E isso já vai ser um primeiro passo. E nesses momentos, entenda, seja grato, exalte o nome do Senhor com seus louvores, traga as suas petições, seus clamores diante de Deus, mas se interesse pela pessoa dele. Pare e reflita. É nessas horas que o Espírito Santo fala conosco, sabe? Deus, ele é todo poderoso. Ele usou uma mula para falar com o profeta, um animal que não fala, não tem nem perto disso. Ele usou uma mula para falar. Então Deus pode falar com você através do alto-falante, ele pode falar através de um bicho no seu ouvido, ou você pode até mesmo ter uma visão, como muitas vezes nós vemos na Bíblia. Mas normalmente o Espírito Santo de Deus fala conosco através de experiências que nós tivemos. E dentro dessas experiências entra também a leitura da palavra. Quando você está naquele momento em que você precisa de uma resposta da parte de Deus, às vezes você fica esperando uma voz, um anjo vir dizer, olha, faça isso, isso, isso e isso, ou a situação é essa, essa, essa. Mas quando você medita na palavra, você fecha os seus olhos, você deixa o Espírito Santo falar, e você preste atenção naquilo que ele está falando, você vai ver a palavra de Deus falando contigo. Experiências dos profetas, dos reis, do povo hebreu, ele vai estar falando ao seu coração e trazendo a resposta que você está procurando. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra. Se você não tem experiência nenhuma, ou seja, se você não lê a Bíblia, se você não conhece, você apenas ouve o que é dito aqui no altar. A matéria-prima, vou usar esse termo, que o Espírito Santo vai ter para construir aquela comunicação contigo, ela é muito reduzida. Então, quanto mais você fala, você conhece a palavra de Deus, mais você vai sentir que Deus está falando contigo. No início, pode até parecer, pode ser desconfortável, vamos dizer assim. Pastor, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, a linguagem dela é muito difícil. Hoje em dia nós temos a linguagem NVI, tem a NVT, nova versão transformadora, que traz uma linguagem bem atual. Pastor, mas eu tenho dificuldade de interpretação de texto. Ouça a Bíblia da forma que eu falei. Não coloque desculpas. Assuma a responsabilidade de criar essa intimidade com o seu Deus. Para isso que o nosso Jesus veio, para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Lembra que eu falei da oportunidade? Nós temos a oportunidade de nos relacionar com Deus. Nós podemos agarrar essa oportunidade, ou simplesmente nós podemos deixar passar e viver uma vida religiosa, cumprindo aquilo que já está, vamos dizer assim, um scriptzinho, né? Eu tenho que fazer o quê? Vir aos cultos,
eu tenho que entregar meu dízimo, minha oferta, e eu tenho que orar, né, antes de dormir. Se você fizer isso, você vai ser abençoado. Claro, você está entregando a Deus algo precioso, que é o seu tempo. Claro que você vai ser abençoado. Mas aquilo que Deus tem preparado para nós, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que diz. Aquilo que Deus tem preparado para nós é muito melhor do que nós sequer somos capazes de imaginar. Então, sabe aquilo que você está pedindo a Deus, que você gostaria muito que Ele fizesse? Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo. Pode ser até totalmente contrário. Pode aplaudir o Senhor, Ele é digno. Pode vir numa forma totalmente contrária daquilo que você pediu, mas é melhor. Porque o que Ele tem é muito melhor do que nós temos a capacidade de pedir. E aí, trazendo aquela ilustração que eu falei, você imagina só se você tem 1000 coisas a pedir a Deus, e você abre mão disso, e entendendo que quem está do outro lado é o Todo-Poderoso. O Senhor Deus quer um relacionamento contigo, Ele quer ter intimidade contigo. Quando você entende isso e você busca essa intimidade, amados, aí a palavra de Deus nos assegura que todas as coisas são acrescentadas. Você só precisa amar a Ele. Você vai ter intimidade com Ele, e tudo isso que nós queremos nos será dado. Claro, entenda que Deus, Ele é soberano e Ele sabe todas as coisas. Às vezes não vai vir da forma que você quer. Às vezes você vai até passar por um vale, mas você vai lembrar que você não está só, você está com Ele. E aí isso vai ser muito mais fácil de passar. E no final, Ele vai te abençoar muito mais. Mas se nós apenas nos contentarmos de viver na superfície desse relacionamento, sem nos aprofundar, nós nunca teremos essa grandiosidade que é ter essa intimidade com Deus. Amados, quando você tem intimidade com Deus, você enxerga o mundo de uma forma diferente. O mesmo fato, a mesma cena, uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela enxerga de uma forma. Quem não tem, amados, enxerga de outro. A palavra diz que nós não devemos nos desesperar como aqueles, né, que não têm esperança, aqueles que não confiam em Deus. Nós confiamos em Deus, então temos intimidade com Ele, tudo se torna muito mais fácil. Você vai passar pelo mesmo vale que você passaria sem ter essa intimidade com Deus, mas com Deus isso vai se tornar muito mais leve, muito mais suave. A vida de quem tem intimidade com Deus é algo leve. Você pode até olhar uma pessoa que tem intimidade com Deus passando por um sofrimento, e no semblante dela não há desespero. É algo que, amados, uma paz, como a palavra diz, que excede a todo entendimento. As pessoas que não são espirituais, elas não vão entender. Mas, amados, não abram mão. Eu aconselho você a isso. Não abra mão de viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Não abra mão da intimidade com Ele. Lembre-se que muito mais importante do que receber as bênçãos das mãos de Deus é você ter intimidade com Ele. A palavra diz que quando lá na Nova Jerusalém as ruas são de ouro, né, que é onde nós iremos, né, onde Jesus tem preparado uma morada para nós depois que passarmos por essa terra, né? Que lá tem ruas de ouro, portas de pedras preciosas. Mas a palavra é bem clara. O que faz dessa cidade celestial, né, dessa Nova Jerusalém especial, não são a matéria de que ela é feita. Eu entendo que aquilo é apenas ilustrativo. É a presença de Deus, é a glória de Deus o tempo todo. E amados, agora pense nisso. Você não precisa morrer, ou não precisa esperar Jesus voltar para você viver isso. Você tem Deus habitando em você. Você tem Deus dentro de você. Então usufrua da vida eterna hoje, amados. Usufrua hoje. Não troque isso por rituais. Não troque isso por algo que tem uma aparência
ou que é algo de nobreza, que é a gratidão, que é a confiança em Deus. Não abra mão. Exija, viva isso, exija de você mesmo isso, viver um relacionamento profundo com Deus. E aí, como eu disse, uma dica é você se manter, ter um hábito, né? Incrustar na sua vida um hábito. Escolha um momento e seja fiel a esse momento, um momento que você encontrar com Deus, um momento que você vai apenas pensar. Vai ter dia que você vai chegar assim, e aí eu posso dizendo como uma outra dica, você não vai ler a palavra, você não vai dizer palavra alguma, você vai apenas se prostrar e chorar. Isso é relacionamento com Deus também. Você vai ouvir a palavra dele, você vai ouvir as palavras do Espírito Santo te confortando nesse momento, mas não abra mão disso. Faça que com o tempo isso vai se tornar um hábito, e isso vai se tornar muito natural para a sua vida. Nós só temos a ganhar com isso. Então, pense nisso. Quando você estiver simbolicamente sentado naquela mesa com Deus, fale para Ele da sua gratidão, traga para Ele as suas petições, os seus pedidos, a sua intercessão, né? Sirva a Ele, mas não deixe de se interessar pela pessoa de Deus. Isso vai abrir os seus horizontes, isso vai mudar a forma que você enxerga o mundo. Esse problema, esse desafio que você está passando aí, ele pode até permanecer por um tempo. Paulo, ele pediu a Deus que tirasse ali, por 3 vezes, pediu para tirar um espinho na carne, que ninguém sabe que espinho na carne era esse. E Deus não tirou, mas Paulo disse que apenas a graça de Deus já bastava para ele. Ou seja, ele estava satisfeito, ele tinha satisfação apesar de haver dificuldades, desafios. Assim mesmo é que Deus vai fazer na sua vida, quando você tão somente se interessar pela vida, pela pessoa de Deus, de uma forma muito genuína, né? Essa intimidade vai te trazer isso que nós chamamos de a paz que excede a todo entendimento. Amém, gente? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque você trouxe para nós algo de tão sublime, meu Deus, que é entender que o Senhor busca de nós um relacionamento. O Senhor que é todo poderoso, nós, Senhor, não temos nada para te oferecer. Tudo que temos foi o Senhor quem nos deu, Senhor. E o Senhor, mesmo assim, deseja de nós tempo, né? Um relacionamento, uma intimidade. Meu Deus, nos mostra, Pai, como transpor as barreiras que nos impedem de ter essa intimidade contigo, Senhor, que nos impede de conhecer a tua vontade, meu Pai querido. Nós queremos, meu Deus, de forma muito natural, perceber que algo o desagrada, e aí nós possamos, meu Deus, com ousadia, com o Espírito fortalecido pelo Espírito Santo, reagir e fazer diferente, meu Pai, porque nós queremos, o nosso propósito é termos um relacionamento contigo, ou seja, é te adorar, meu Deus, entendendo quem o Senhor é e quem nós somos nessa relação. Meu Deus, eu sei que o início sempre é difícil, sempre é desafiador, mas que possamos avançar, meu Pai, nesse propósito, que nós possamos, meu Deus, a cada dia conhecer um pouquinho mais de Ti, meu Deus, e sermos beneficiados por esse maravilhoso entendimento, Senhor. Traz aos nossos corações discernimento, meu Pai, da Tua parte, que possamos, meu Deus, enxergar a Tua mão em tudo, que possamos Te adorar, meu Pai, com os nossos louvores, que possamos Te adorar, Senhor, com os nossos atos de serviço, que possamos Te adorar com a nossa gratidão, Senhor. Tudo isso, Senhor, mas que não sejamos tentados, que nós resistamos, Senhor, a trocar isso pelo relacionamento pessoal, pelo interesse pessoal, interesse pela Sua pessoa, meu Deus. Revela, Senhor, a cada dia para nós. Nos fortalece, meu Pai, para poder
suportar, conhecer mais de Ti, viver mais da Tua vontade, meu Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor, adore com as suas palmas, com o seu louvor. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Senhor, meu Deus, resgata, Senhor, o teu povo, aqueles que te buscam, meu Deus, aqueles que querem te conhecer cada vez mais, Senhor. Ó, meu Pai, nos mostra, Senhor, onde nós temos errado, Pai, o que nós temos substituído, Senhor, pelo interesse genuíno da tua pessoa, Pai. Nós queremos nos aprofundar nesse relacionamento, Senhor. Nós queremos ser íntimos de Ti, Senhor. Nós queremos, Senhor, deixar a religiosidade de lado, meu Pai. Nós praticaremos atos, sim, meu Pai, de adoração, mas eles terão um sentido, Pai, porque nós entendemos, Senhor, qual é a Tua vontade. Nós temos intimidade contigo e essa intimidade nos faz perceber aquilo que o agrada. E nós queremos te agradar, meu Pai. Nós queremos te adorar. Aplauda ao Senhor, porque Ele é digno. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Amados, vou convidar vocês a se sentarem. Nós vamos ficar agora com os nossos recados e logo depois